lugar, agradecer muitíssimo o convite da Ana Paula para nós estarmos juntos aqui, né, na noite de hoje. Para quem não me conhece, né, então, meu nome é Tatiana, eu sou irmã da Ana Paula, cunhada do Heron, moro aqui em Belo Horizonte, de onde estou falando aqui da minha casa para vocês hoje, e eu sou médica, né, trabalho aqui em Belo Horizonte, sou pediatra, e eu frequento aqui em Belo Horizonte uma casa que fica no bairro Prado, que chama Associação Espírita Célia Xavier. E lá na nossa casa espírita, eu trabalho com a evangelização infantil, para a turma dos adolescentes, né? Então, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui nessa noite de hoje, mesmo longe presencialmente, mas tão perto virtualmente, não é? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí para a gente começar a conversar. Isto. Vamos lá, então, com o Grupo Espírita Semente de Luz, né? Há alguns anos atrás, eu tive a alegria de poder estar aí com vocês, conhecer o Grupo Espírita de vocês presencialmente, né? E agora, com os tempos da pandemia, todos tiveram, né, obrigatoriamente que rever a sua forma de encontrar. Nós estamos tendo a oportunidade de nos encontrarmos novamente com pessoas tão queridas, né, aqui de forma virtual, né? E nós vamos conversar hoje exatamente sobre a questão da pandemia, sobre a visão espírita na pandemia. Então, para a gente começar a conversar sobre esse tema, nós vamos entender um pouquinho o que é a pandemia. Então, pandemia é a disseminação mundial de uma doença, né? E o termo, ele passa a ser usado quando uma epidemia, que é o surto que afeta uma região só, ele se estende por diferentes continentes. Então, no caso que nós estamos vivendo atualmente, né, que é a Covid-19, em 11 de março do ano passado, de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Covid-19, que havia iniciado lá na China em dezembro de 2019, em março, 3 meses depois, havia se tornado uma pandemia, porque ela já estava espalhada em todos os continentes do mundo, né? Mas a pergunta que nós viemos hoje refletir e discutir e conversar um pouquinho aqui é qual é a visão espírita do que nós estamos passando atualmente, né? Nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. E para responder essa pergunta, nós vamos voltar lá atrás, na época de Kardec, né? E tentar conversar um pouquinho com os ensinamentos que Kardec trouxe em suas obras. E aí vem a pergunta, né? Será que na época de Kardec existia pandemia? Ou tinha existido antes dele, a ponto dele se preocupar com esses problemas? E será que ele indagou sobre isso para os espíritos na época dele? E a resposta para essas duas perguntas é sim, né? Então, Kardec, em suas obras, ele vai falar sobre a questão da pandemia, que é o que nós nos propomos a trazer aqui hoje para vocês. Então, só para a gente se situar, para entender como que Kardec construiu a ideia que a doutrina espírita traz para nós sobre a questão das doenças, das epidemias e pandemias, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, no século XIV, quando existiu uma das pandemias, uma das grandes pandemias na humanidade, que foi a pandemia da peste negra. Essa foto aí é uma imagem
lógico, atual, mas da forma como os médicos se vestiam naquela época para atender os pacientes que tinham a doença, a peste negra, né? Que era transmitida pela pulga do rato. E, naquela época, devido às condições sanitárias, né, não existia o mínimo de condições de higiene, de saneamento, de rede de esgoto. Então, era muito fácil a infestação de rato nos castelos, né, nas casas dos plebeus, né, da época, e por isso que a doença se espalhou, e o que tem ideia hoje é que, na época, tenha morrido cerca de 50 milhões de pessoas por essa doença. Séculos depois, houve uma outra pandemia, que foi a pandemia da varíola. Ela aconteceu no finalzinho do século XVII e tomou uma boa parte do século XVIII, né? A varíola é uma doença transmitida por vírus e a transmissão é através da via respiratória. Ela provoca umas lesões de pele muito parecida com a catapora, só que muito pior, né? E foi exatamente através da varíola que foi criada a primeira vacina que a gente conhece assim na história da medicina, porque um médico chamado Edward Jenner, ele observou que existia um tipo de varíola que dava no gado e que as pessoas que ordenhavam as vacas que estavam com a doença da varíola bovina, elas não adoeciam com a varíola humana. Então, ele começou a pegar a secreção das feridas da varíola do gado e injetar em pessoas saudáveis. E isso fazia com que a pessoa ficasse imune e não adoecesse com a varíola. Mas a varíola ficou durante muito tempo, né, causando também milhões de mortes no mundo, e ela só foi erradicada em 1979, graças à vacina que foi produzida nessa época, que foi, na verdade, descoberta, vamos dizer assim, né? E depois, com os avanços da ciência, foi se aperfeiçoando essa vacina. Mas já no século XIX, que é o século de Kardec, né? Porque ele nasceu em 1804, houve uma outra pandemia que assolou uma grande parte da Ásia e da Europa, que foi a epidemia de cólera. E a epidemia de cólera, na época, eles têm uma estimativa que mais ou menos um quarto dos habitantes da época do mundo tenham pego a cólera, e mais ou menos 5 milhões tenham falecido de cólera nessa época do século XIX. Então, quando Kardec começa a perguntar para os espíritos sobre determinar várias questões que nós conhecemos aí, né, e que estão no livro dos Espíritos, ele estava também antenado com essa questão das epidemias, né, que já vinham assolando o mundo há alguns séculos. Só que se a gente for procurar no livro dos Espíritos a palavra epidemia ou pandemia, nós não vamos encontrar, porque no livro dos Espíritos, Kardec estudou essa questão das pandemias numa parte que se encontra dentro da lei de destruição e que ele chamou de flagelos destruidores. Então, ele juntou uma série de calamidades, terremotos, inundações, maremotos e pandemia, nessa questão que ele chama de flagelos destruidores. Então, essas perguntas que tratam dessa questão estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, né, que é uma das leis morais, a lei de destruição. E aí, nós vamos entender por que Kardec usou esse termo flagelo. Flagelo, se a gente for olhar no dicionário, ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de castigo, de punição, uma tortura,
e também tem o sentido de calamidade e catástrofe. Então, quando ele está falando dos flagelos destruidores, ele está se referindo às calamidades que assolam a humanidade. Entretanto, nós achamos que ele usa esse termo também porque, durante muito tempo, as pessoas achavam que esse tipo de calamidade era uma forma de punição de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, né? Que era uma forma de castigo. E a gente encontra, até nos dias de hoje, em pleno século XXI, pessoas que ainda pensam assim, que nós estamos passando o que estamos passando com a Covid-19 porque Deus está nos punindo ou está nos castigando. Entretanto, essa não é a visão da doutrina espírita. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. O que Kardec conversou com os espíritos sobre essa situação dos flagelos. Então, só para a gente se situar, na pergunta 741, ele vai fazer uma colocação ao final da resposta dos espíritos, explicando o que ele está chamando de flagelos destruidores. Então, ele coloca que entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Então, ele não está falando só daquelas calamidades da natureza, como a gente já havia dito antes, como terremotos, maremotos, inundações, erupções vulcânicas, que era muito comum naquela época, né? Ele está falando também de doenças que se espalham, e por isso que ele coloca aí o termo peste. Então, quando ele está se referindo à peste, aí, no caso, ele está usando uma palavra como sinônimo de epidemia. Bom, mas aí Kardec vai perguntar, então, por que Deus acomete a humanidade com esses flagelos, né, com essas situações de catástrofes, de calamidade. E os espíritos iniciam essa resposta falando que é para que a gente possa progredir mais rápido, para fazer a humanidade progredir mais depressa. E aí eles vão colocar, logo abaixo nessa pergunta, que a importância de nós ainda, espíritos imperfeitos, ainda habitantes de um planeta em condição de evolução, que ainda necessitamos de provas e de expiações, essas situações se darem para que a humanidade possa avançar. E esse avanço, tanto a nível material quanto espiritual. Só que Kardec, né, eu brinco muito, falo que ele era gente como a gente, né? Ele perguntou para os espíritos, mas não tinha um jeito mais ameno, mais fácil, né? Mais tranquilo de Deus nos impor essa progressão, né? essa evolução que é necessária, tanto a nível material quanto a nível espiritual? E aí os espíritos responderam que sim, e que Deus emprega esses meios a todo dia, a toda hora, mas o homem não se aproveita desses meios. Então, na verdade, nós temos a oportunidade a todo momento de podermos evoluir tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Mas, infelizmente, não aproveitamos essas oportunidades e aí se dão, então, essas situações que a gente viu aí que acontecem há séculos, né, no nosso planeta. E aí Kardec, então, vai perguntar qual é a utilidade, então, já que ocorrem esses flagelos, já que eles são necessários para a nossa evolução, então, com que fim, né? Essas provações que nós passamos nessa situação, eles vão nos fazer melhorar em qual sentido?
E aí os espíritos respondem que esses flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade, primeiro, de exercitar a sua inteligência. E isso nós estamos tendo um exemplo vivo, inclusive aqui agora, conversando de forma virtual. Eu aqui em Belo Horizonte, Heron lá no interior de São Paulo, vocês aí no sul da Bahia, né? Isso já existia antes da pandemia? Já existia, mas nunca dessa forma como está sendo acessado agora. Então, houve uma evolução do ponto de vista tecnológico para que as pessoas conseguissem manter seus trabalhos, suas reuniões, etc. Um outro exemplo é como, em tempo tão rápido, foi criada uma vacina. Então, isso é um exemplo do exercício da inteligência. Quer dizer, a pandemia impulsionou o homem a exercitar sua inteligência em prol da humanidade. Mas, além disso, existem outras utilidades. Então, ele continua colocando que é demonstrar a sua paciência e a resignação ante a vontade de Deus, que é, a gente poderia resumir com a palavra fé, né? Então, na verdade, é uma prova na nossa fé em Deus, né? Da gente humildemente ceder às vontades do Criador. Porque muitas vezes nós achamos que estamos no controle da situação. E a pandemia veio nos trazer a prova de que nós não temos controle de nada. Nós temos que fazer a nossa parte, mas muitas vezes as coisas vão acontecer à nossa revelia. E aí, à medida que a gente vai exercitando a inteligência e vai também consolidando a nossa fé, isso vai permitir que a gente desenvolva sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, ou seja, de empatia, daquilo que Jesus nos propôs, né? De ver o outro e tentar fazer para o outro o melhor, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, caso o egoísmo não o domine. Ou seja, é uma oportunidade ímpar da gente conseguir vencer a nós mesmos, a nós próprios, a nossa imperfeição. A humanidade ela não vai avançar enquanto as pessoas estiverem voltadas para si próprias, para os seus desejos, para os seus interesses. A humanidade ela só vai avançar quando nós tivermos a noção de que o outro é nosso irmão e de que para avançarmos enquanto coletividade não adianta a gente pensar só no bem próprio, mas temos que pensar também no bem do outro. E a pandemia tem realmente colocado para nós oportunidades da gente exercitar esses sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. Bom, trazendo então alguns exemplos sobre essa situação, ainda na obra de Allan Kardec, nós pensamos então 3 situações que Allan Kardec colocou na Revista Espírita. Muitos, às vezes, não conhecem a Revista Espírita de Allan Kardec, porque as obras mais conhecidas dele são as 5 obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas a Revista Espírita era uma revista que foi editada pelo próprio Kardec a partir de 1858, que foi o ano seguinte à edição de O Livro dos Espíritos, onde ele publicava não só mensagens psicografadas, mas também ele publicava conclusões dele sobre situações que o mundo estava vivendo. Ele publicava cartas de pessoas que ele correspondia no mundo inteiro, inclusive tem cartas publicadas de espíritas brasileiros que se correspondiam com Kardec naquela época, então de pessoas do mundo inteiro, e a partir da publicação destas cartas, ele ia colocando suas opiniões ou a opinião dos espíritos que ele consultava
na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. Então, a Revista Espírita tem 3 casos que se referem a situações de epidemia e que vão exemplificar isso que nós falamos que está lá no Livro dos Espíritos. O primeiro desses casos está na Revista Espírita de novembro de 1865. Então, a Revista Espírita era uma revista que ela saía mensalmente. Hoje, a gente encontra a Revista Espírita em português, mas em forma de livro, porque eles juntaram todos os volumes de um ano em um volume só. Então, tem um livro 1865, outro 1866, e assim por diante, até o ano da desencarnação de Kardec, que foi em 69. Mas, naquela época, a revista era igual uma revista que a gente compra hoje em banca de revista mesmo, só que saía uma vez por mês. Então, na revista de novembro de 1865, ele vai publicar uma carta de um senhor que era advogado, que era espírita e que morava nessa cidade aí, desta foto, que é Constantinopla. Então, Constantinopla era uma cidade da Turquia, que hoje é conhecida com o nome de Istambul, e em Constantinopla, ainda nessa época, estava acontecendo a epidemia de cólera, como nós vimos lá no começo, que no século XIX teve a pandemia, logo no início do século XIX, aí foi melhorando, mas algumas cidades ainda mantinham surtos da epidemia de cólera, e Constantinopla era uma dessas cidades. Então, ele inicia esse artigo, né, desse mês aí da revista, falando que o Espiritismo, isso Allan Kardec, falando que o Espiritismo estava sofrendo várias críticas e que muitas pessoas estavam comparando o Espiritismo à cólera, porque estava se alastrando por vários lugares na Europa e em várias camadas sociais, não escolhia as camadas sociais. Então, ele vai para contrapor esse pensamento, né? Ele publica, então, uma parte dessa carta que ele recebeu desse senhor, e esse senhor, então, fala nessa carta o seguinte, que lá em Constantinopla, eles tinham um núcleo espírita que se reunia e que as pessoas, ele queria dar notícia que as pessoas estavam bem, mas que já tinham falecido só na cidade de Constantinopla cerca de 70 mil pessoas. E que, apesar dessa situação de adversidade, ele queria agradecer a Kardec porque a fé espírita é que estava sustentando eles naquela situação. Então, que a crença na imortalidade da alma, a crença no amparo constante de Deus e da espiritualidade, a crença na reencarnação é o que estava trazendo sustentação para que eles passassem por aquela situação com mais serenidade. E aí, Kardec vai, depois que ele publica essa parte da carta, ele vai, então, falar o pensamento dele sobre aquela situação. Então, ele fala que a fé realmente é o sustento de todas as pessoas diante da adversidade. Que a fé por si só, ela não é capaz de curar ninguém ou de evitar que uma pessoa vá à morte, mas a fé vai trazer essa pessoa uma serenidade, uma calma, a paciência para que ela vença esse momento com mais tranquilidade. E aí ele fala que, apesar, né, deles terem essa fé na imortalidade da alma e tudo mais, que eles devem manter todos os cuidados de higiene adequados e que eram preconizados naquela época para que as pessoas não se contaminassem. E aí ele encerra esse artigo colocando uma mensagem psicografada, porque Kardec fazia muito isso, ele consultava os espíritos
quando ele recebia, às vezes, alguma pergunta, algum questionamento através dessas cartas, ele consultava os espíritos para saber a opinião também dos espíritos. E aí ele, então, publica uma mensagem psicografada de um médico, e esse médico, já, né, desencarnado, explica, então, que aquelas pessoas estavam passando por aquela situação como uma prova, como um teste, que era uma forma, né, de testar a paciência, principalmente a resignação e fé em Deus, mas que eles não estariam desamparados, né? Como o próprio Senhor já tinha dito, que eles estavam se mantendo firmes e estavam bem diante daquela situação. E aí esse médico desencarnado, ele fala, ele dá uma receita de um medicamento que eles poderiam tomar na época, caso as pessoas, né, que fossem ler aquela mensagem, adoecessem com a cólera. Claro que aí a gente tem que ter uma avaliação crítica, que essa mensagem é de 1865, então, numa época que não existia uma série de medicamentos, porque o que o médico desencarnado prescreve é suco de alface. Então, assim, hoje, ninguém trataria cólera com suco de alface, ou água de arroz com láudano, que é outra receita que ele faz. Mas, naquela época, era o que era possível fazer com os recursos da medicina da época. Então, a gente tem sempre que ler essas mensagens, entendendo o contexto histórico onde elas, né, ocorreram. Tá? Bom, esse, então, é o primeiro caso que está lá na Revista Espírita. O segundo caso são duas mensagens da mesma epidemia, agora numa outra região, desse lugar aí maravilhoso, paradisíaco, que chama Ilhas Maurícia. Lógico que essa é uma foto recente, uma vista aérea, né? As Ilhas Maurícia são, na verdade, um arquipélago, né? É um conjunto de ilhas que fica no Oceano Índico, entre o sul da Ásia e o leste africano. E na época do século XIX, a capital das Ilhas Maurícia, que era Porto Luís, era um porto muito conhecido, porque as navegações que traziam mercadoria da Ásia e iam levar para a Europa, elas passavam pelas Ilhas Maurícia para continuar, às vezes paravam para recarregar, para pegar mercadoria, para continuar a sua viagem. Então, era um porto de grande trânsito de pessoas do mundo inteiro, não só lá da região. Então, a primeira mensagem que é publicada sobre a epidemia que acontece nas Ilhas Maurícia é em julho de 1867. Então, nessa mensagem, Kardec fala que eles haviam recebido uma mensagem na reunião deles em Paris, de um espírito alertando que ocorreria uma epidemia na região das Ilhas Maurícia. E aí, logo depois, ele recebe, então, uma carta de um senhor que também era espírita e que morava lá nas Ilhas Maurícia. E aí, esse senhor, então, fala que eles estavam há 3 meses sem conseguir se reunir, como nós estamos hoje, né? Porque havia aparecido uma doença desconhecida na região das Ilhas Maurícia. Então, que as pessoas eram cometidas com febre, com crise convulsiva, e assim elas iam tendo febre e convulsão até morrer. E os médicos não sabiam nem a causa e muito menos o tratamento dessa doença. Então, assim, existiam várias indagações. Hoje, com o conhecimento que a medicina tem hoje, acha-se que o que aconteceu naquela época foi um tipo de malária, mas também ninguém tem certeza, porque não tem como a gente se certificar, né? Mas pelas descrições do que eles colocam, que as pessoas sentiam, é muito parecido com o que a gente conhece hoje como malária.
Mas o fato é que esse senhor vai colocando, então, nessa carta, que muitas pessoas, então, já haviam falecido, que eles estavam sem conseguir se reunir, mas que a fé na doutrina espírita, no conhecimento espírita, é o que estava dando sustentação a eles naquele momento. Então, voltando a falar da questão da fé. E aí ele vai falar que os médicos estavam tentando usar um determinado remédio, que era o quinino, que é o que se usa para tratar malária, né? E aí ele conta das dificuldades econômicas que foram acontecendo por causa da epidemia. Então, que os navios já não paravam lá, as dificuldades que a região estava tendo, porque começou a reduzir o trânsito de pessoas, e que o quinino, que era um medicamento que antes se achava facilmente nas farmácias, agora estava sendo vendido com um preço muito maior, porque os farmacêuticos, os donos, né, das farmácias, estavam tentando lucrar com a doença, com a questão, a necessidade das pessoas tomarem aquele medicamento. Mas, enfim, no final, então, Kardec vai e coloca, então, uma mensagem psicografada novamente de um espírito que foi consultado sobre essa situação que estava acontecendo nas Ilhas Maurícias. E esse espírito, então, vai falar que nada acontece por acaso e que aquela situação de epidemia que estava ocorrendo naquele local era uma forma de progressão, de progresso para aquela região, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, trazendo a mesma informação que a gente já encontra lá no Livro dos Espíritos, e que seria necessário que os espíritas se apoiassem, se mantivessem com a fé que o Espiritismo traz, né, para todos eles, para que eles continuassem se mantendo firmes e vencendo aquela fase, que aquilo iria passar depois de um tempo e que eles sairiam dali mais fortalecidos. Em novembro, então, do ano seguinte, em 1868, Kardec volta a publicar um artigo sobre a mesma epidemia, lá das Ilhas Maurícias. E aí ele inicia o artigo falando que já tinha quase 2 anos que a epidemia se mantinha naquela região e que ele havia recebido 2 cartas, uma daquele mesmo senhor que tinha mandado a primeira carta, de julho de 67, e agora de um outro senhor. Então, a primeira carta, que era do primeiro correspondente, que já havia enviado a carta antes, é dele falando que ele havia ficado muito tempo sem corresponder com Allan Kardec, porque ele havia pego a doença. Ele tinha tido a doença, tinha ficado muito ruim, que os médicos chegaram a desenganar, falar que ele talvez fosse falecer, mas que acabou que ele conseguiu se recuperar e por isso que agora ele mandava a carta falando que ele já estava bem e agradecendo Kardec de ter trazido o conhecimento espírita ao mundo, porque ele fala que ele, em momento algum, teve medo de morrer, que a certeza na imortalidade da alma, a certeza da vida após a morte, trouxe para ele uma total tranquilidade que, se acontecesse dele realmente desencarnar, ele estaria até feliz, porque ele poderia aparecer lá na reunião mediúnica de Kardec. Então, chega a ser até engraçado a fé que a pessoa tem, assim, a certeza de que se ele desencarnasse, ele continuaria bem lá no mundo espiritual e poderia encontrar pessoalmente, só que como espírito desencarnado, com o próprio Allan Kardec. E a segunda carta, que é já de um outro senhor, né, ele vai contar, então, que os casos já estavam diminuindo, que eles tinham passado uma fase muito ruim, mas que o trânsito de navios já estava começando a voltar, porque o número de casos da doença já estava reduzindo,
e que ele agradecia também o amparo da espiritualidade e agradecia. É interessante como que aquelas pessoas tinham uma gratidão por Allan Kardec, por ele ter sido o instrumento que trouxe a codificação e trouxe uma nova visão, né, de vida, uma nova visão do que acontece após a morte. Então, eles tinham essa gratidão e essa vontade de dizer isso a Allan Kardec. Então, ele coloca isso nessa segunda carta. Bom, esses são exemplos, então, lá da Revista Espírita, da época de Allan Kardec, que trazem para nós reflexões sobre a questão da fé, né? Como que essa situação de flagelo, ou no caso mais específico da pandemia, realmente é um teste para nós, é um teste para a nossa fé, mas nós tivemos exemplo disso no nosso país no século passado, né? Então, nós vivemos há exatamente um século atrás uma grande pandemia, que foi a pandemia da gripe espanhola. Ela começou em 1918 e foi até 1920, durou 2 anos, né? Era provocada pelo vírus da influenza, que é o vírus da gripe, e nessa época já existia o movimento espírita aqui no Brasil, né? Então, a gente tem relatos de como os espíritas brasileiros, nossos confrades, só que de um século atrás, né, se comportaram nessa situação que é muito semelhante à situação que nós estamos vivendo agora, e esses registros estão na revista Reformador, que é uma revista publicada pela Federação Espírita Brasileira até os dias de hoje. Hoje, essa revista sai todo mês, mas, na época, essa revista era como se fosse um jornal semanal, ela saía toda semana. E ela tinha várias finalidades. Então, além de escrever artigos, às vezes de publicar mensagens psicografadas, era uma revista também para os espíritas se comunicarem. Então, para falarem de, por exemplo, de eventos que aconteciam em determinada região, ou para comunicarem propagar alguma assistência social, algum trabalho que estava sendo feito em alguma instituição. Então, tudo isso saía na revista Reformador. E aí, no ano de 1918, a gente encontra 2 artigos, um de março, chamado Nova Era, e o outro no mesmo ano, no mês de novembro, que fala da assistência aos necessitados e a pandemia. Então, a gripe espanhola ela começou em janeiro de 1918, e já 2 meses depois, a Federação Espírita Brasileira, através do seu presidente e também editor da revista Reformador, que era o Manuel Quintão, ele coloca esse artigo que chama Nova Era, conclamando os espíritas a terem fé e entenderem que aquele momento que eles estavam vivendo era um momento de provação. Então, que não era uma situação que estava acontecendo por acaso, que era uma situação que exigiria de todos eles muita resignação, fé em Deus, mas que ele tinha a certeza que se os espíritas se unissem espiritualmente falando, eles passariam por aquela situação mais fortalecidos. Então, nesse primeiro artigo, Nova Era, ele vem colocar também que esse momento de flagelo, de calamidade que a humanidade estava passando, já era um preparo para o mundo se regenerar, para o mundo passar de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso há um século atrás. Então, a gente vê que esse processo realmente é um processo de construção, não é nada que vai acontecer da noite para o dia, é algo que nós vamos construir à medida que a gente conseguir melhorar toda a coletividade. Não adianta eu ser melhor se quem está do meu lado, o próximo mais próximo, eu não consigo erguer a mão para ele e ajudá-lo, né? Então, realmente um processo.
E no segundo artigo, a assistência aos necessitados, ele vai fazer um balanço das doações que eles haviam recebido. Porque, do mesmo jeito que hoje nós tivemos que fechar as casas espíritas, reduzir a assistência social que nós fazíamos nas casas espíritas, naquela época eles tiveram que fazer a mesma coisa por causa da gripe espanhola. E, apesar disso, eles continuaram prestando assistência aos mais necessitados através de doações que eles recebiam, e nesse outro artigo, então, ele vem fazer um balanço financeiro mesmo, de tudo que eles haviam recebido e o que eles haviam doado. Então, são exemplos que a gente traz para a gente entender que o que nós estamos vivendo, primeiro, não é exclusividade nossa. Segundo, como foi um teste para tantos antes de nós, continua sendo um teste até hoje. E uma oportunidade ímpar para que nós possamos aproveitar este momento de adversidade e trazer isso como uma reflexão íntima. O que é necessário nós modificarmos ou nós nos melhorarmos para que a humanidade seja melhor. Agora, como nunca, eu acho que a palavra resiliência tem sido a palavra de ordem. Resiliência é aquela capacidade que a pessoa tem de se adaptar às mudanças. E a pandemia está trazendo para nós essa oportunidade da gente se adaptar com serenidade às mudanças que nos estão sendo impostas. Mudanças do ponto de vista material e mudanças do ponto de vista espiritual. Existem trabalhos hoje de pesquisadores que têm pesquisado a questão da saúde mental na pandemia e têm pesquisado, inclusive, a influência da religiosidade no enfrentamento às adversidades impostas pela pandemia. Então, hoje já se tem comprovado que a religiosidade ela facilita o enfrentamento às adversidades, porque a religiosidade ela traz à pessoa o que eles chamam de coping positivo, que é estratégias de enfrentamento, estratégias de como lidar com aquilo que está sendo imposto, com aquelas mudanças que estão ocorrendo. Então, a gente pode resumir isso numa palavra, que é a fé. Voltando lá àquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é qual a utilidade dos flagelos? Então, exercitar a inteligência, a nossa paciência, mas a fé. E quando a gente vai ler no capítulo A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que a fé é a mãe de todas as virtudes, porque a fé é aquele sustentáculo, é o que nos sustenta, é o que nos mantém diante das adversidades, diante das vicissitudes, porque nós estamos num planeta, numa categoria evolutiva, que é de provas e expiações, que isso vai acontecer, as vicissitudes vão acontecer, os problemas vão acontecer, não há como, né? Nós só vamos atingir a regeneração se a gente conseguir vencer este momento. E é exatamente a fé que vai nos sustentar. E a doutrina espírita, ela ainda nos traz algo a mais, que é o conhecimento. Então, o conhecimento por si só, ele não transforma ninguém, mas o conhecimento é o primeiro passo para a transformação. Quando você conhece, fica muito mais fácil você se transformar, você se modificar. E é por isso que Kardec propõe para nós a fé raciocinada. Então, não é simplesmente crer, é crer entendendo, sabendo e tendo a certeza de que nós temos que fazer a nossa parte, mas Deus está
sob o comando de tudo. Então, acima de nós, há uma lei que rege o universo e que nos impulsiona para a perfeição. E é exatamente esta fé raciocinada que nos traz a certeza de que, se estamos sendo impulsionados para a imperfeição, tudo que passamos tem um motivo e devemos aproveitar esses momentos da melhor forma possível. E aí, deixa eu ver aqui as horas, né? Para encerrar, né? Eu trouxe uma frase de André Luiz, no livro Conduta Espírita. André Luiz vai falar, tem um capítulo que vai falar perante a enfermidade. Ele começa o capítulo falando: toda prova tem sua razão de ser. E a última frase desse capítulo é exatamente essa frase colocada aí: a enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Então, a enfermidade, ou vamos transpor aí a palavra, a Covid-19, a pandemia da Covid-19, está sendo para nós o termômetro da nossa fé. E aí espero que para todos nós este momento realmente seja um momento de crescimento, um momento que nos alavanque para o alto. E se Deus quiser, vamos vencer esse momento melhores e mais fortes. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês, né? Muito obrigada pelas vibrações amorosas, viu? Pelo acolhimento que nós tivemos aqui hoje, tá? E eu me coloco à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário, ou quiser fazer alguma parte, alguma pergunta, e me desculpar caso alguma colocação não tenha sido colocada de forma clara, né? Nós estamos à disposição. Muito obrigada novamente.